Oi, gente! Hoje eu quero fazer um vídeo um pouco mais informal, um pouco mais pessoal, para contar uma história que aconteceu comigo e que foi bem desafiadora, mas que trouxe muitos aprendizados, que eu espero que possa ajudar vocês de alguma forma também. Mas antes de eu entrar em toda a história, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para já se inscrever, para ficar ligado nos conteúdos que eu vou postar de meditação, bem-estar, dicas para você viver com mais paz. Então, gente, vou explicar essa história aí de pânico no avião. Recentemente eu fiz uma viagem que teve um voo mais longo, de 9 horas. Eu nunca tive problema de ter medo de avião, sempre viajei tranquila, já fiz algumas viagens. Mas nesse voo, depois de umas 3, 4 horas aí de viagem, ele começou a dar uma turbulência muito grande. Então o avião começou a tremer muito e aconteceu aquela queda, não sei se vocês já pegaram em algum voo, que o avião, eu não sei qual é a explicação científica, se é uma queda de pressão, nuvens, mas ele faz assim, e daí tudo levanta, tudo, a gente levanta do assento, a aeromoça estava do meu lado, ela voou quase até o teto, caiu de joelhos, foi uma gritaria, enfim, foi uma coisa que assusta muito, né? E eu tenho uma tendência a ter uma certa ansiedade, certos medos, e é claro, por isso que eu me trabalho tanto e faço tanto trabalho interior, de respiração, de técnicas que eu compartilho com vocês, que me ajudam a administrar isso de uma forma bem tranquila. Então é uma coisa que eu consigo lidar bem no meu dia a dia, essa questão da ansiedade. Nunca tive nenhum tipo de ataque do pânico, mas nessa hora a ansiedade começou a aparecer. O meu coração começou a acelerar muito, as minhas mãos começaram a suar, ficaram frias, eu comecei a tremer, nossa, desde as pernas, as mãos, meu corpo todo tremia e, enfim, várias pessoas ficaram mais sensibilizadas, mais angustiadas, porque é uma coisa que assusta, mas aquilo estava começando a crescer dentro de mim. E o pior possível nesse cenário aconteceu, né? Veio aquele pensamento, eu preciso sair daqui, eu preciso fugir, eu tenho que sair daqui. Só que você tá lá no meio do ar, né? Ainda tinha mais 5 horas de voo, se eu não me engano. Então você não tem como sair dali, né? Não tinha como fugir dali. Mas aquele pensamento estava aparecendo e estava forte e estava gerando uma série de sintomas de ansiedade. E o que eu percebi pela minha experiência como estudante de psicologia e tudo mais, que aquilo iria possivelmente se transformar em um ataque do pânico. E começou a dar aquela dificuldade para respirar, que é característica também dos ataques do pânico, aquela sensação, aquela angústia muito ruim. A minha mãe do meu lado estava tranquila, para ela não fez nenhuma diferença aquela turbulência, ela tentou me acalmar, tentou me ajudar, mas para mim não estava ajudando. Eu vi que eu precisava, no meu caso, lidar com aquilo de alguma forma sozinha para conseguir me acalmar. E o que eu fiz, gente? Eu usei a respiração, né? Nesses momentos mais críticos, a gente usa as ferramentas que a gente tem. E eu aprendi ao longo de vários anos com yoga, com técnicas que eu desenvolvi, técnicas que eu estudei de respiração, como a respiração está ligada às nossas emoções, como é uma das melhores maneiras de equilibrar qualquer sentimento de raiva, medo, ansiedade que a gente está tendo. Então eu fechei meus olhos e eu lembro de sentir minhas pernas assim, eu de olhos fechados, e as minhas pernas tremiam, assim, davam espasmos, que é aquela adrenalina que eu estava sentindo, que estava muito forte ainda no corpo, né? Mas eu fechei meus olhos e comecei a focar só na respiração. Aquele pensamento lá do eu preciso fugir daqui, eu preciso sair daqui, ainda estava lá. Só que eu escolhi não alimentar ele. Eu escolhi não dar ouvidos para ele, não identificar com ele e focar na minha respiração. Então eu observava aquele pensamento na minha mente, mas com mais distanciamento. Então, entende? Eu não me assustava com aquele pensamento. Eu não pensava, meu Deus, isso vai piorar, daí vai acontecer isso, eu não posso mais pensar isso. Eu não ficava tentando lutar contra a minha mente. Eu observei aquele pensamento, né? Eu sabia que ele estava ali, mas eu escolhi deixar ele lá quietinho, não precisa lutar contra ele, ok, ele está lá, eu estou com essa sensação ruim, eu estou com as minhas pernas tremendo, eu estou com o meu coração muito acelerado, eu estou com muito medo, ok, mas vou prestar atenção
Eu aceito isso, mas nesse momento eu também vou prestar atenção na minha respiração. Então, sentindo o ar entrando, saindo, né? Eu foquei bastante no movimento do meu abdômen, subindo e descendo. E a minha mente, naquele momento, estava voltada só para isso, né? Para o movimento do meu abdômen, principalmente a respiração abdominal, gente, é a que mais faz diferença nas nossas emoções, porque a gente consegue inspirar muito mais profundamente pelo abdômen do que pelo tórax, simplesmente porque o nosso pulmão ele tem esse formato de pera, né? De pera, ele é mais largo na base do que na parte de cima. Então a respiração abdominal faz toda a diferença. Então eu fiquei focada nessa respiração, no movimento do meu abdômen, subindo e descendo, subindo e descendo. Claro, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, ao mesmo tempo que é simples, mas ela é desafiadora porque a nossa mente ela quer produzir mais medo, né? Ela quer alimentar aquele pensamento de fuga, de ai meu Deus, o que está acontecendo, de ai se eu tiver um ataque do pânico aqui no meio do avião, claro, tudo isso passa na cabeça. Mas nesse momento a gente tem que se distanciar, a gente tem que tomar um olhar mais de observador dos nossos pensamentos e da nossa mente. Então lá estava eu, focada na respiração e sentindo as minhas pernas dando espasmos, aos poucos foi se acalmando, essa tremedeira no corpo foi se acalmando, o coração foi automaticamente desacelerando, porque é uma reação de feedback que a gente tem no corpo, né? Quando a gente consegue respirar mais profundamente, a gente manda uma mensagem para o nosso corpo de que está tudo bem, né? A gente não tem nenhum perigo iminente que precisa dessa reação de adrenalina, essa reação de luta ou fuga que o nosso corpo tem. Então o coração foi desacelerando, as mãos foram parando de suar, parando de tremer, o meu corpo foi se acalmando, a minha mente foi se acalmando e aquele pensamento de querer fugir, aquela sensação, aquela angústia também foi diminuindo. Eu continuei mais um tempo nesse processo, então todo o processo assim, de eu ficar na minha, de olhos fechados, me acalmando, eu acho que demorou 10 a 15 minutos. Depois de um tempo eu comecei a fazer a respiração quadrada, que eu já ensinei aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo, que é uma técnica de respiração maravilhosa. Comecei a fazer essa técnica de respiração por mais uns minutos, até sentir que realmente o meu corpo estava relaxado, a minha mente estava tranquila e eu estava pronta para encarar o resto daquele voo. Depois, quando eu me senti mais calma, mais tranquila, eu conversei com a minha mãe, fiz algumas brincadeiras assim em relação à situação, em relação ao que tinha acontecido, em relação ao medo, porque dar risada, gente, é muito bom depois de uma situação assim de tensão. O riso, tanto o riso quanto o choro, eles liberam a tensão do corpo que foi acumulada. Quando a gente passa por uma situação assim, a gente acumula muita tensão no nosso corpo. Então, rir, chorar, ele libera essa tensão. Eu, naquele momento, não estava querendo chorar, não é uma emoção que me veio naquele momento, então dei risada, parece que ali foi o resto de tensão que estava na minha mente, no meu corpo, e daí eu consegui encarar o resto do voo com tranquilidade, com leveza, vendo filme, tranquila. Depois encarei mais um voo de 14 horas, porque depois era emendadinho, então não dava para ficar com medo, não dava para ficar com um trauma já na hora de, nossa, não, sair daqui, não quero ir mais para nenhum voo. Não, depois tinha outro de 14 horas pela frente. Então naquele momento foi decisivo para que eu conseguisse me acalmar, lidar com aquela emoção, com aquela situação que tinha acontecido de uma forma que não criasse nenhuma marca, de uma forma que eu conseguisse superar aquilo naquele momento para o restante do tempo ser leve e ser tranquilo. E o que eu quero passar para você nesse vídeo, a minha intenção de compartilhar essa história é que você se aproxime da sua respiração. Eu digo que você vire amigo dela, né? Uma expressão que eu gosto de usar, assim, seja amigo da sua respiração. A gente passa todos os dias sem perceber a nossa respiração, porque é uma coisa automática. Só que nesse meio tempo, sem tomar nenhuma consciência da nossa respiração, a gente respira curto, superficial, sempre aquela coisa puxando o ar, que piora muito os nossos sintomas de ansiedade, de irritação, de cansaço, né? Chega no final do dia exausto, claro, não trouxe oxigênio suficiente para o corpo, né? A respiração ao longo do dia foi toda curta. Então, tome mais consciência da sua respiração. Os pequenos momentos do dia, tá no elevador,
tá caminhando, comendo, fazendo alguma atividade, tomando banho, presta atenção, como é que tá a sua respiração? Tenta respirar pelo abdômen, expandindo a barriga, como se estivesse enchendo o balão e voltando. Você vai estar desenvolvendo uma habilidade de controlar, de equilibrar suas emoções sempre que você precisar. E claro, não é sempre que você vai ter uma situação como a que eu tive, ou pode ser que para você não pegue essa questão de turbulência de avião, mas às vezes tem outras questões que pegam que são mais desafiadoras no dia. Pode ser que não seja uma coisa assim tão grande, mas até uma irritação aqui e ali com o trânsito, com a fila, uma ansiedade por um trabalho que vai ter que apresentar, uma ansiedade por um prazo do trabalho que está pegando. Então, mesmo nas pequenas coisas do nosso dia a dia, a respiração faz muita diferença, né? Conseguir respirar fundo, conseguir estar mais presente, conseguir estar mais no corpo e menos na mente, né? Não alimentando tantos pensamentos. Vocês viram que em vez de ficar alimentando meus pensamentos e ficar preso nessa história da minha mente, eu joguei para o corpo, eu joguei essa energia para minha respiração, e essa foi toda a diferença. E se apropriando dessa ferramenta que você vai ter de equilibrar suas emoções, que é a respiração, nos pequenos detalhes do dia a dia, quando chegar esses momentos mais desafiadores, você vai ter uma carta na manga. Você vai ter uma ferramenta, você não vai se sentir perdido, consumido por essas emoções, consumido por esses pensamentos. Não, você vai se sentir mais empoderado. Não, eu tenho poder sobre isso, eu sei como lidar com essa emoção, com esse pensamento, porque eu tenho essa ferramenta que é a respiração. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você leve esse aprendizado para a sua vida, assim como eu levei para a minha. Deixe seu like no vídeo que me ajuda bastante. Comente aqui embaixo se você já passou por uma situação parecida aí com a que eu passei, seja em avião, seja em outro tipo de situação, como é que você lidou com isso. E me segue nas minhas outras redes sociais que eu posto bastante conteúdo bacana por lá também. Tchau, tchau! Até a próxima!